dificuldades, cara. Talvez a gente tenha um pensamento meio errado a respeito delas. Às vezes a gente quer fugir das provas, fugir dos desertos, mas e se eles não fossem tão ruins assim? E se eles gerassem uma boa coisa em nós? A gente sempre fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Mas lá em Romanos, se eu não me engano, 29, que é o versículo abaixo desse, fala que a gente foi predestinado para ser a imagem do Filho de Deus, cara. E é para lá que a gente tá indo, sabe? A gente tá indo para um lugar onde a gente é como Jesus, cara. Esse é o nosso objetivo, ser como Jesus. Então, e se as dificuldades gerassem em nós Jesus? Sabe, a gente às vezes quer fugir delas, mas na verdade elas são boas. Porque o bem daqueles que amam a Deus não é necessariamente ser rico, não é necessariamente ter uma boa casa ou viver uma vida sem dificuldades. Cara, o bem daqueles que amam a Deus é ser como Jesus, cara. Lá em Mateus 5, Jesus fala, cara, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome, cara. É uma coisa meio sem sentido. Como que alguém que chora é feliz? Como que alguém que é perseguido é feliz? Ou, por exemplo, o mesmo Paulo, cara. Ele disse que ele aprendeu a viver em meio às dificuldades. É bem, sabe? Se eu tô com fome, eu tô bem. Se eu tô com frio, eu tô bem. Se eu tenho abundância, eu tô bem. Sabe? Ele aprendeu a ficar bem na prova, cara. E a gente tem que aprender a não fugir das dificuldades, cara. A não fugir do deserto. A gente tem que aprender a usar o deserto, sabe, cara? O deserto, ele pode te levar a um novo lugar em Jesus, cara. Sabe? Aproveite as provas, sabe? Pra ter frutos disso, sabe? Elas são boas coisas, cara. Elas produzem o caráter de Jesus em nós, cara. Não é em vão, não é uma coisa pra nos deixar mal, cara. Aproveite pra gastar mais tempo com Jesus. Aproveite se você tá triste. Aproveite se você tá mal. Pra ir pro seu quarto e se jogar em Jesus, cara. As provas, elas geram boas coisas em nós, cara. Elas nos aperfeiçoam. Elas estão gerando o caráter de Jesus em nós. Sabe, Paulo, ele diz que quando ele tá fraco é que ele tá forte. E quando a gente tem uma dificuldade, e nas dificuldades a gente nota as nossas fraquezas, o quanto a gente não consegue sem Jesus, cara. Então, nas dificuldades a gente tem a oportunidade de ver o quanto Jesus está em nós, sabe? O quanto Jesus se move, sabe? Quando a gente não pode, Jesus ainda pode, sabe? Jesus pode se mover nas dificuldades, é quando a gente pode ver o agir de Deus, cara. A gente tem que aprender a passar pelas dificuldades, a aproveitar os frutos que elas podem nos dar, cara. Porque se a gente olha pra Jesus e a gente tá nas dificuldades, Jesus está sendo formado em nós, cara. O caráter de Jesus está sendo formado em nós. As dificuldades não são exatamente ruins, cara. Elas são boas, elas formam algo em nós, sabe? Elas aumentam a nossa fé, elas aumentam a nossa perseverança, cara. A gente pode ir mais profundo em Jesus, cara. Elas são coisas que são boas, cara. Elas geram boas coisas em nós. Mas a gente também tem que entender que algumas dificuldades ou algumas coisas que vêm sobre nós são culpas nossas, cara. Por exemplo, o povo de Israel que estava no deserto, ele só ficou 40 anos no deserto porque eles não tiveram fé em Deus. E por não ter fé em Deus, eles desobedeceram a Deus, cara. Então eles ficaram 40 anos no deserto. Ou, por exemplo, Daniel, que orou, o anjo veio para ajudar ele. Mas o anjo não pôde chegar naquele momento porque tinha uma guerra nas regiões celestiais. Então, às vezes a dificuldade também pode ser causada pelo inimigo. Mas, de qualquer jeito, cara, você vai aprender algo novo com as dificuldades, sabe? Mesmo que você desobedeça a Deus, ainda você vai aprender algo com isso, sabe? A gente tem que aprender a passar pelas dificuldades, cara. Bem, sabe? A gente não precisa fugir das dificuldades. A gente precisa aprender a permanecer nelas, aprendendo de Jesus, cara. E na hora que for pra ela acabar, na hora que isso for ser rompido, cara, vai acabar, sabe? A gente tem que confiar em Deus para que Ele faça a melhor coisa, sabe? Que Ele é o nosso Pai e Ele sabe cuidar da gente, sabe?
Um pai sabe quando deixar o filho em um lugar e quando ele não deve deixar, sabe? Ele sabe o que a gente aguenta e ele sabe o que a gente não aguenta, sabe? Ele não vai colocar um jogo mais pesado que nós podemos aguentar. Cara, a gente tem que aprender a olhar para as dificuldades e ver os frutos que elas podem gerar em nós, sabe? A gente tem que aprender a aguentar os processos de Jesus. Eu não tô dizendo que eu sou perfeito nisso, mas eu tenho pensado sobre isso, sabe? Nem todas as dificuldades são exatamente ruins, cara. A gente precisa olhar pra elas cara, Jesus está sendo gerado em mim. Eu me alegro nas minhas fraquezas, cara. Eu me alegro nas minhas dificuldades, porque elas estão me levando a Jesus, cara. Elas estão fazendo Jesus ser mais real em mim, sabe? Eu tô voltando ao Adão do jardim, cara. Tô me tornando como o segundo Adão, cara. Nós precisamos aprender a olhar as dificuldades com os bons olhos, cara. Aprender que as dificuldades podem ser coisas boas, cara, gerando Jesus em nós, mano.